começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre homicídio, uma violência que interrompe um direito fundamental. O Artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei e garante a inviolabilidade do direito à vida. E a cada vez que acontece um homicídio, tem início um inquérito policial. Mas será que o andamento destas investigações é satisfatório? Onde é que as ações emperram? Para falar sobre o tema, nós temos duas convidadas no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco a juíza Thaís Ferraz, conselheira nacional do Ministério Público. Ela também é coordenadora do Grupo de Persecução Penal da ENASP, Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Já bem-vinda, conselheira. Muito obrigada. Qual é a situação hoje no Brasil? As investigações dos inquéritos realmente demoram? Os inquéritos demoram, mas ainda que aconteça, eventualmente, se conseguir fazer uma apuração rápida, o problema é quando não se consegue imediatamente solucionar e esses inquéritos acabam ficando no estoque de inquéritos não resolvidos. É sobre isso que nós tivemos que fazer um grande trabalho, um grande esforço nacional no sentido de concluir essas investigações que foram ficando ao longo do tempo sem solução. E também está aqui conosco Rosana de Souza Gonçalves, delegada-chefe da Coordenação de Repressão a Homicídios da Polícia Civil do Distrito Federal. Ela é pós-graduada no Curso Superior de Polícia. Seja bem-vinda, delegada. A partir da notícia de um homicídio, qual é o passo a passo? Como é que se dá o inquérito? O primeiro passo é o registro da ocorrência, com todos os elementos que foram noticiados, a preservação do local, a coleta de provas, o exame pericial e a junção de todos esses elementos ao longo da investigação, de modo a chegar a uma conclusão. Quer dizer, o que se busca num crime de homicídio? A autoria desse crime. Então, a partir desses elementos, você começa a caminhar ao longo da investigação buscando o autor desse crime. São vários elementos que vão se juntando a partir do registro da ocorrência, quem é aquela vítima, qual seria a motivação para ceivar a vida daquela pessoa. Então, são os elementos que, num caminhar, a gente vai juntando e que forma a investigação que acaba materializada no inquérito policial. Mas vem com o registro da ocorrência, com os exames periciais, preservação de local, é um caminho que se faz. E uma ferramenta importante está ajudando a mapear e combater a violência. É o inqueritômetro, uma força-tarefa criada para acompanhar investigações de homicídios em todo o país e descobrir o que pode ser feito para agilizar o trabalho. O Brasil é líder absoluto em mortes violentas. É o que revela uma pesquisa das Nações Unidas. O número de jovens assassinados cresceu e muito. São 25 homicídios para cada 100 mil habitantes, quando a média mundial não chega a 10. E o pior, muitos casos ficam sem solução, acabam arquivados. A demora na apuração dos crimes aumenta a sensação de impunidade e muitas vezes deixa inocentes na prisão. Um levantamento mostrou que 135 mil inquéritos que foram instaurados até 2007 estavam parados. Criado em 2011, o inqueritômetro tenta mapear a situação das investigações de homicídios em todo o Brasil. É uma força-tarefa do Ministério Público, da Justiça e da Polícia para agilizar o trabalho. Todos os estados abraçaram a meta, todos os poderes, todos os ministérios públicos, todas as polícias, todos os tribunais de justiça. Então, mês a mês, religiosamente, até o dia 15 de cada mês, o mês anterior é alimentado. O inqueritômetro é abastecido com informações pela internet. Aqui é possível saber até quantas operações foram feitas nos estados para investigar os crimes. Os efeitos deste trabalho já podem ser observados. A meta de solução de crimes ocorridos até 2007 foi alcançada em 6 estados. No Acre chegou a 100%. Para o Conselho Nacional do Ministério Público, o inqueritômetro ajuda a fazer um diagnóstico sobre a situação da violência no país. Os dados mostram ainda que a falta de profissionais e de estrutura adequada são fatores que prejudicam as investigações e a solução dos crimes. Através desses dados, pode fazer o quê? Aprimorar. Nós somos a execução. Nós estamos aqui para melhorar, executar, fazer. O executivo cabe gerar todas essas políticas públicas de segurança.
Juíza, a falta de pessoal de infraestrutura realmente provoca essa lentidão nos inquéritos? É um dos principais fatores que tem comprometido uma maior agilidade, uma maior efetividade nessas investigações. Não é o único problema, mas é um problema bastante grave, é um problema que está em praticamente todos os estados. Nós temos carências de delegados, de investigadores, de escrivães, de peritos. Chegamos a ter estados com menos de 2 peritos para cada 100 mil habitantes. É algo realmente bastante sério. Mas não é o único problema. Esse trabalho revelou que nós temos muitas medidas que podem ser adotadas da porta para dentro, que independem da geração de novos recursos, que são medidas relacionadas à gestão desse universo de inquéritos, a um maior controle, seja pela polícia, seja pelo Ministério Público, medidas relacionadas à capacitação dos agentes, uma capacitação diversificada, específica para atender ao crime de homicídio, que é um crime muito especial, como nós pudemos ouvir agora da delegada. Essa especificidade toda, ela precisa ser compartilhada entre todos os agentes que atuam nas diversas fases do inquérito e depois da ação penal. Então, há muito a fazer também, independentemente do aumento do quadro. Mas, sem dúvida nenhuma, há necessidade de aumentar o quadro e também a estrutura. Estrutura pericial, equipamentos de perícia, aumento da tecnologia. Nós temos tecnologia já disponível no Brasil para as investigações, para as mais variadas formas de perícia, mas a grande parte dos estados não tem acesso a toda essa tecnologia, a todos esses recursos. Delegada, qual que é a principal dificuldade, qual que é o principal problema para a polícia nesses casos? Hoje ainda é um problema estrutural, mas existem várias causas que retardam aí, que prolongam a solução desses crimes, mas a questão também é uma questão de motivação. A Meta 2 serviu para mostrar, e o inqueritômetro aí presente, que é possível você, com um esforço maior, tentar chegar num número mais aceitável de solução dos casos. E quando eu falo solução, não quer dizer solução é indicação de autoria em 100% dos casos, né? Solução é um inquérito policial bem trabalhado, uma ação penal bem conduzida e até com uma absolvição final de um possível suspeito, de um possível autor. Mas é o trabalho bem feito, né? Então, eu penso que há uma questão estrutural muito grave. A Polícia Civil do DF não renova seus quadros desde 1993. Então, a população cresce e o quadro continua o mesmo. Mas eu penso que a questão da motivação também é um fator que aquilo que você tem pouco, mas você pode fazer um pouco mais daquilo que já é feito, entendeu? Então, acho que o inqueritômetro, a Meta 2, serviu para mostrar isso. Não só em Brasília, mas no Brasil como um todo. E a questão da integração também, que me parece que a Meta serviu muito para colocar, trabalhando em conjunto, os agentes que têm funções interdependentes, mas que, em função até do volume de trabalho e da forma como se organizaram historicamente para trabalhar, não têm o costume de conversar durante a investigação, que é o caso típico do promotor e do delegado. Eles precisam trabalhar em conjunto durante a investigação. Tem que ampliar as formas de comunicação, porque o inquérito é um instrumento extremamente burocrático por natureza. Ele se materializa através de um conjunto de papéis e que acaba, esse conjunto de papéis, esse processo, ele acaba tramitando da polícia para a Justiça, da Justiça para o Ministério Público, volta para a polícia, às vezes apenas para comunicar que uma diligência não pôde ser atendida, para pedir mais prazo para concluir as investigações, quando hoje nós temos mecanismos tecnológicos facílimos de serem utilizados à disposição para ampliar essas ferramentas de comunicação, reduzir esse aspecto tão burocrático que tem o inquérito policial. E que balanço que a gente pode fazer dos efeitos do inqueritômetro? A Meta, eu diria que ela trouxe resultados extremamente positivos. A Meta era concluir os inquéritos mais antigos de homicídio no país e foram considerados mais antigos os anteriores a 2007, inquéritos instaurados até 31 de dezembro de 2007. Por que esse marco temporal? Porque os delegados, quando fixamos essa meta, isso era 2010, final de 2010, fizeram uma interpretação de que num crime de homicídio, mais do que 3 anos para se conseguir elucidar, praticamente reduz a zero as possibilidades. É muito difícil, depois desse prazo, se conseguir ainda encontrar as testemunhas,
aproveitar eventuais indícios que ficaram no local do crime, levar à perícia esses indícios. Então, nós tínhamos que fazer um grande esforço para conseguir dar resposta a esses inquéritos que haviam ficado sem solução no passado, para garantir que, a partir de um determinado momento, nós só trabalhássemos com inquéritos mais novos. E talvez a delegada possa esclarecer melhor isso do que eu, mas a explicação que sempre veio é de que o crime de homicídio, se nós conseguíssemos atuar nas primeiras 72 horas sobre a cena do crime, sobre as testemunhas que eventualmente poderiam trazer qualquer tipo de elemento, as chances de elucidação subiriam muito. E nós conseguimos, com todo esse esforço, dar vazão a uma quantidade bastante grande de inquéritos. Foram 43 mil inquéritos concluídos, mais de 150 mil movimentações entre finalizações e diligências, pedidos de diligência à polícia. Nós conseguimos um índice de denúncias maior do que vinha se trabalhando. Nós tivemos uma quantidade de denúncias em números absolutos também muito grande, foram 8.200 denúncias em todo o país. São pessoas que supostamente viviam na expectativa da impunidade, porque eram crimes tão antigos e até então não tinham sido chamadas à responsabilidade. Não sabemos se serão no futuro condenados, isso agora o processo judicial vai avaliar, mas enfim, é um primeiro passo para romper com essa perspectiva de impunidade. Esse acompanhamento, delegado, é fundamental para poder se ajudar a elaborar políticas públicas para poder agilizar o processo? Com certeza. E é um acompanhamento também que serve de alerta para os próprios operadores desse sistema, né? Para o delegado, para o promotor de justiça, para o juiz que atua na causa. Então, quer dizer, além de dar um diagnóstico mais preciso em termos quantitativos, ele mostra a eficiência da persecução penal. Quer dizer, 8.000 denúncias foram oferecidas, então 8.000 casos, em tese, o autor está na expectativa de punição. Então, o que eu acho que essa ferramenta é importante é que ela serve de alerta, não só para constituir novas políticas, enxergar o problema de uma forma mais realista, com os números, e, ao mesmo tempo, dizer o seguinte, que aqueles autores de crimes antigos, com muito tempo já de ocorrência, não precisam ter essa sensação de impunidade, porque existe alguém controlando essas ações, controlando esse trabalho, não só da polícia, mas também do Ministério Público, também do Judiciário, no sentido de acelerar isso aí e dar uma resposta, né? Eu acho que os 3 anos que a doutora Thaís colocou e o que foi o marco temporal da meta, realmente é o prazo ideal da conclusão de uma investigação de homicídio. A gente costuma trabalhar com investigações mais antigas, mas se o policial, se toda essa cadeia de operadores atuarem logo no início, com certeza em 2 anos a gente já tem a questão solucionada no máximo. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a investigação de homicídios. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. As nossas convidadas são Rosana de Souza Gonçalves, delegada-chefe da Coordenação de Repressão a Homicídios da Polícia Civil do DF, e a juíza Thaís Ferraz, conselheira nacional do Ministério Público. No programa de hoje, estamos falando sobre inquéritos policiais e como agilizar o andamento das investigações. O Código de Processo Penal diz que o inquérito deve terminar em 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou se estiver preso preventivamente. E no prazo de 30 dias, quando o acusado estiver solto, mediante fiança ou não. Delegada, essa é a regra. Mas na prática, isso é cumprido? Esse prazo é suficiente? Esse prazo de 10 dias é um prazo muito corrido, muito curto. Mas se você já tem materialidade, se você já tem autoria, você tem como apresentar o caso em 10 dias, estando o indiciado preso. No caso da falta de autoria, quer dizer, indiciado sem indiciamento, não há suspeito, a tendência é que esse inquérito faça a tramitação polícia, Ministério Público, Judiciário,
e que retorne ao âmbito policial para novas investigações, já com a participação do próprio Ministério Público, através das diligências. Então, eu não posso dizer que 30 dias é um prazo curto, porque quando você não tem um suspeito, quando você não tem uma autoria já definida, tem inquérito que leva 10 anos, tem inquérito que leva até 15, 20 anos. Então, e a tramitação, ela é contínua, quer dizer, a cada 30 dias ou num prazo maior, desde que esse prazo seja dilatado consensualmente com a autorização do juiz, do MP, o inquérito tramita. Polícia, Judiciário, Ministério Público. Então, quando você tem uma autoria definida, 10 dias, em tese, é o suficiente para você concluir ali uma investigação e dar um embasamento para a denúncia, para a ação penal. Mas sem autoria, não há um prazo. Qual seria o prazo limite? Conselheira, e como é que fica se o prazo é esticado, se o inquérito não anda? O acusado ele pode acabar sendo solto se o inquérito não andar? Sim, se nós estivermos falando de réu preso, a demora na investigação, na própria ação penal, pode gerar a possibilidade, sim, dele ser solto. Isso faz parte, a pessoa não pode ficar presa indefinidamente sem a formação da culpa, sem que se tenha certeza a respeito da sua culpa, né? Assim, de um julgamento definitivo. Então, há prazos na legislação que estabelecem um limite máximo para que essa pessoa possa ficar presa preventivamente enquanto o inquérito tramita. O que não significa que, sendo solta, depois ela não venha a ser chamada à responsabilidade novamente, a ser presa novamente, a caso condenado no final do processo. E se acontecer o contrário, por exemplo, a pessoa fica presa e depois é considerada inocente, e aí? Isso é muito grave, e é por isso que nós temos que ter muito cuidado com os prazos de prisão provisória. Temos que ter prazos bastante exíguos, trabalhar sempre nesses casos com a maior agilidade possível na investigação, justamente para evitar que situações como essa ocorram. Nós sabemos que isso pode acontecer, isso já aconteceu. Por isso é que temos que correr com essas investigações. E, embora o prazo do inquérito ele não exista em tese, do ponto de vista assim, de novas diligências, da possibilidade de surgirem novas provas, a verdade é que nós temos como marco final o prazo de prescrição do crime, de homicídio, que é 20 anos, que é o maior prazo, mas nós não podemos deixar a sociedade e as famílias das vítimas, durante todo esse tempo, na expectativa de que se vai conseguir chegar à autoria quando a polícia já realizou todas as diligências que estavam ao alcance para conseguir elucidar o crime. Então, chega um momento em que é preciso tomar uma decisão. Foi ouvido tudo que havia de testemunha, foram feitas as provas periciais em cima dos vestígios que existiam no local do crime, que foram colhidos posteriormente, e não se chega à autoria. É melhor que o Estado reconheça que não conseguiu elucidar aquele crime, do que aquela família daquela vítima ser mantida por todo esse tempo na expectativa de que um dia será possível encontrar o autor daquele crime. É nesse momento, então, que se toma a decisão de arquivar. E o arquivamento no Brasil ele tem que acontecer por proposição do Ministério Público ao juiz, e o juiz tem que concordar. Se o juiz não concorda com o pedido de arquivamento, ele encaminha o inquérito ao Procurador-Geral de Justiça, que é quem, enfim, decide se é o caso de continuar a investigação, se já tem eventualmente até elementos para denúncia, ou se de fato é o caso de arquivamento. E é comum, delegado, acontecer arquivamento de inquéritos? A gente trabalha muito lá na coordenação de homicídios com inquéritos com mais de 3 anos. É o comum. Esses inquéritos, em termos de Distrito Federal, geralmente eles são redistribuídos para a coordenação de homicídios depois de 3 anos do registro do fato. Então, nós estamos acostumados a trabalhar com esses inquéritos antigos, tentando buscar ainda uma linha de investigação que não foi encontrada logo no início. E quando eu falo isso, por exemplo, a gente tem hoje uma equipe no estado do Maranhão realizando uma prisão de um autor de um homicídio de 2007, que é um inquérito da Meta, mas que a gente resolveu. Esse a gente não pode relatar, porque tem uma boa linha de investigação, porque a gente tem uma possibilidade de prisão. O que isso é gratificante? É dizer para aquela família, por exemplo, olha, o seu ente querido foi morto em 2007, mas alguém continuou trabalhando. E alguém hoje, 5 anos depois, 6 anos depois, conseguiu dar uma resposta com a prisão do autor.
né? Então, tem alguns inquéritos que realmente a gente não se sente à vontade de concluí-los, mesmo sendo inquéritos antigos, porque a gente vislumbra uma possibilidade de indicação de autoria, de punição do autor. E um inquérito, por exemplo, ele é arquivado. Ele pode ser desarquivado se aparecer uma nova prova? Se surgirem novos elementos, é possível, sim, o juiz autoriza o desarquivamento e prossegue-se com a investigação. Mas é por isso mesmo que nós temos que centrar esforços nesses homicídios mais antigos para conseguir soluções como essa que se está conseguindo aqui, que sem dúvida nenhuma é muito gratificante, e também foi por essa razão, para não estimular de qualquer forma o arquivamento nas hipóteses em que surge uma linha investigativa, que o inqueritômetro trabalhou, e a meta 2, com a perspectiva de 90% de finalizações, justamente porque vai haver casos em que, ao remexer novamente nessas investigações, se descobre novos caminhos. Surgem novos caminhos. E aí nós não podemos estimular de forma nenhuma a conclusão desse inquérito se ele tem viabilidade, até porque nós temos aí, teoricamente, 20 anos ainda para exercer a ação penal. E nas ruas as pessoas falam sobre a importância de agilizar o andamento de inquéritos. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A justiça tem que andar mais rápido. Enquanto isso, fica pais de família presos, que não são julgados. E outros ficam soltos para ser julgados. E assim vai. Sempre depende da vítima. O pobre é o que mais demora. Péssimo para o Brasil, né, para o país, né? Você demora, né? Você nunca tem... Você não sabe quem é quem. Demora para investigar e às vezes não dá conta, o cara foge, vai fazer em outro lugar. É difícil, nosso país está difícil. Se não foi preso, né? Acho que se não foi julgado ainda, é muito uma sensação de segurança absurda. Nosso sistema é devagar. É sistema de terceiro mundo, dá aquela sensação de impunidade total. Até desestimula os familiares, né, que ficam querendo resposta rápido e ficam aí anos, às vezes até, né, para desvendar alguma coisa. Delegada, a gente viu aí que as pessoas relacionam essa demora no andamento de inquéritos à sensação de insegurança e de impunidade. Isso realmente pode provocar um aumento nos crimes? Com certeza. E o que a gente verifica, principalmente nessas áreas com grande incidência de homicídios, é que a sensação de impunidade, quer dizer, ela acaba levando a outros homicídios. Se você tem uma resposta rápida, você impede outras mortes. Você mostra que a solução foi rápida e você quebra esse ciclo, onde você tem uma motivação, como o exemplo da droga. Esses crimes em que a motivação vem da droga, vem da briga de grupos rivais, das gangues, vem da questão do acerto de contas e sempre envolvendo uma criminalidade maior, né? Então é possível sim, com a resposta rápida você consegue diminuir esse índice e diminuir e evitar novas mortes. E de que forma que tanto os familiares quanto a população podem ajudar nesse andamento dos inquéritos? No início até do trabalho da Meta 2, uma das iniciativas que alguns estados adotaram foi justamente comunicar à população que estava sendo feito um esforço concentrado nos inquéritos antigos, chamando as pessoas a trazerem informações sobre homicídios que estavam sendo investigados. A pessoa que tem alguma informação a respeito de um homicídio deve procurar a polícia, pode procurar também o Ministério Público para levar a informação que tiver. Não se aconselha que saia investigando por conta própria, isso é muito arriscado. Mas que se ela tiver elementos, ela sim deve levar esses elementos à autoridade policial para contribuir com as investigações. As pessoas costumam fazer isso, delegado? A população, ela contribui, e muito, né? Quer dizer, você dentro de uma comunidade, você sabe quem é o traficante, você sabe quem é aquele que pratica o roubo, você consegue distinguir, desde que você conviva nessa comunidade, quem é quem. Então, quer dizer, a população tem muita informação. E essa informação tem que ser, lógico, que trabalhada com cautela, com bom senso, mas é a informação que a gente dá crédito e que a gente procura verificar a sua procedência, verificar a possibilidade, a sua veracidade. Então, a população contribui muito e a gente conta muito com essas informações. E qual que é o papel do Ministério Público no inquérito, conselheira? Basicamente, o Ministério Público tem dois papéis. Por um lado, ele
faz o controle externo da atividade policial, portanto, ele deve monitorar o andamento desses inquéritos para que eles tenham uma solução mais rápida, mais ágil, com a garantia dos direitos individuais, mas, ao mesmo tempo, ele tem também a função de ser o dono da ação penal. É ele que precisa, em primeiro lugar, se convencer de que há elementos suficientes para responsabilizar alguém por um crime. Ele vai decidir, então, se ele vai denunciar essa pessoa à justiça e, com isso, instaurar a fase judicial dos crimes de homicídio. Então, ele tem esse papel de, por ser justamente aquele que precisa se convencer da autoria, ele precisa solicitar à polícia diligências específicas que entende que sejam necessárias para a formação do seu convencimento. E só para a gente encerrar, eu gostaria que vocês falassem rapidamente o que pode ser feito para poder agilizar os inquéritos. Hoje seria, talvez, o mais importante, uma melhor capacitação em termos de especialização em crime de homicídio e uma maior integração, né, entre os operadores, entre as pessoas que trabalham esses crimes e em todas as esferas. Eu acho que seria uma solução. Nós temos excelentes profissionais em todas as instituições, profissionais capacitados, nós temos tecnologia, mas nós não aprendemos ainda a trabalhar em conjunto, na perspectiva de que o problema é de todos. Acabamos, muitas vezes, anulando os efeitos das nossas ações justamente porque não temos essa capacidade de planejar em conjunto. Então, temos que evoluir para isso na linha da corresponsabilidade. O problema da segurança pública é um problema de todos. Nós não temos que ficar procurando quem foi o culpado, e sim como é que nós vamos evitar que esse problema aconteça novamente. Bom, e nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Delegada Rosana Gonçalves, conselheira Thaís Ferraz, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre crime organizado. O artigo 5º define que não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem a previsão legal. Diz ainda que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e nem pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas o que diz a legislação brasileira sobre o crime organizado? Como é feito este combate? Para falar sobre isso, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Antenor Madruga. Ele faz parte da Fraudenet, rede de advogados especializados em temas relacionados a fraudes e a crimes do colarinho branco da Câmara Internacional de Comércio e Área Penal. E foi presidente do grupo de peritos que atuou no combate ao crime organizado pela ONU. Seja bem-vindo, doutor Antenor. Obrigado. Gostaria que o senhor começasse explicando para nós o que caracteriza o crime organizado. O crime organizado é o crime praticado pela empresa que se dedica ao crime. Como qualquer organização, há organizações que se dedicam à atividade lícita e outras que se dedicam à atividade ilícita. O que caracteriza o crime organizado é essa reunião de pessoas, reunião de patrimônio, reunião de fundo de comércio que se dedica à atividade criminosa. Não são pessoas, mas são verdadeiras empresas que praticam crime. Também está aqui conosco o promotor de justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele coordena o Núcleo de Combate às Organizações Criminosas. Seja bem-vindo, promotor. A legislação brasileira, ela é adequada para punir o crime organizado? Houve alguns avanços recentemente, mas a legislação brasileira ainda é preparada, ainda é feita para o crime individual. Uma pessoa cometendo crime contra outra pessoa. E como fica quando o crime é cometido por um grupo organizado? A legislação para o crime organizado ela precisa ser avançada, assim como as empresas dedicadas ao crime organizado são. Então, ela tem que tratar o crime e os criminosos de uma forma diferente, de uma maneira mais dura e se valendo de tecnologias e dos avanços da modernidade, como as técnicas especiais de investigação
e não se valer de meios de prova como os crimes de antigamente, como roubo, furto. E uma lei promulgada em julho deste ano regulamenta o processo e o julgamento de casos que envolvem a ação de grupos organizados. A mudança busca garantir maior proteção a juízes e servidores envolvidos no combate a esse tipo de crime. O crime organizado movimenta 119 bilhões de dólares em todo o mundo. Os dados são das Nações Unidas. O combate a este tipo de grupo organizado é apontado como uma ação perigosa. De acordo com a Associação dos Magistrados do Brasil, cerca de 400 juízes sofreram ameaças de integrantes do grupo organizado. 150 deles usam até escolta policial. Em agosto do ano passado, a juíza Patrícia Scioli foi assassinada em Niterói. Ela investigava crimes praticados por policiais militares e quadrilhas. Para aumentar a segurança de juízes envolvidos em processos contra organizações criminosas, foi publicada a Lei 12.694, que adota uma série de medidas. A nova lei institui o que, de modo mais popular, chamamos de juiz sem rosto. Se tratando de organização criminosa, o juiz terá a faculdade de convocar um colegiado formado de 3 juízes, onde esses juízes irão trabalhar em toda instrução, irão trabalhar em medidas assecuratórias, como, por exemplo, a decretação do perdimento de bens apreendidos. Por exemplo, num tráfico de drogas, um avião que é apreendido, ele ficava por um tempo indeterminado, sem poder ser utilizado ou vendido, até que o processo terminasse. A lei permite ainda que placas de veículos de magistrados e familiares sejam alteradas e tenham os dados protegidos. Também define o que é organização criminosa e reforça o monitoramento com escoltas não só de juízes, mas também de servidores do Ministério Público. Este advogado criminalista acha que as medidas vão proteger os juristas de atentados e ameaças de bandidos. Uma medida como essa, de não ser identificado, vai auxiliar muito o trabalho do juiz, né? Porque, na realidade, esses juízes estão à mercê, né? O seu nome, o seu endereço, isso consta até na internet, né? Dessa maneira, eu acho que facilita a proteção desses magistrados. Promotor, como é que o senhor analisa a entrada em vigor dessa lei? Vai ajudar realmente? Eu acho que sim, é um avanço ainda que pequeno, mas eu acho que ela traz boas novidades, boas inovações, como a definição de crime organizado, que até então a gente só tinha a definição da Convenção de Palermo, e essa definição trazida por essa lei, eu acho ela importante porque ela não é uma definição estanque, uma definição que tenta exaurir o que é crime organizado, porque o crime organizado ele se modifica com o passar do tempo e ele varia de acordo com a região. Então, se no Rio de Janeiro você tem um tipo de crime organizado, em Brasília você tem outro, no Nordeste você pode ter outro. Então, essa definição ela conseguiu definir, estabelecer o que é crime organizado sem engessar o conceito. Para o senhor, doutor Antenor, o que muda com essa lei? Ela traz avanço, ela traz medidas de proteção. Não é que os juízes não vão ser identificados, é importante saber quem é o seu julgador. O que a lei faz, ela dilui a responsabilidade, à medida que ela permite um colegiado, né, e esse colegiado, eles vão decidir conjuntamente, sem que os votos dissidentes sejam colocados. Isso, de fato, é uma proteção. Mas é importante essa definição de crime organizado, e essa lei traz medidas para uma modalidade de crime organizado, que é o crime organizado violento, que ameaça juízes. É muito importante também ter o cuidado de não banalizar o conceito de crime organizado, porque, de certa maneira, isso restringe a amplitude do direito de defesa, o que é justificável nessas circunstâncias em que há uma ameaça à integridade do juiz, protege essa integridade do juiz e, de certa maneira, também afastando a proximidade do juiz e o acusado por razões de proteção. Mas é importante que não se banalize essa medida. Eu concordo com
colega antenor, e há uma diferença entre o juiz não ter rosto, você não saber quem está te julgando ou quem está te acusando, qual é o promotor que está te acusando, e saber que está sendo acusado por um colegiado. Essa diferença é importante. Essa questão que a lei trouxe com relação aos magistrados, o Ministério Público já vem fazendo há alguns anos. O que? Em vez de um promotor oferecer aquela acusação contra uma organização criminosa, forma-se um grupo de promotores, de 3 ou 4 promotores, que vão cuidar daquele caso. Isso dilui, despersonaliza a atuação do membro do Ministério Público. Tem surtido efeito no quesito de não ter tanta ameaça a juízo como a gente vê? A gente tem uma experiência já de mais de 10 anos no Ministério Público do DF, que nós trabalhamos em grupo, num núcleo. A gente vê que você atuando em conjunto, você despersonaliza e tira um pouco essa carga de ficar só em cima de um colega. É lógico que nós tomamos os cuidados, né, com a segurança, independente da lei. Eu acho que a gente também não pode ficar esperando só a lei para resolver os problemas. Tem que ter criatividade e você pode usar instrumentos já existentes para resolver alguns problemas. Agora o senhor falou em banalização do crime organizado. O que seria isso? Não é que é banalização do crime organizado, porque, de fato, há uma diferença entre a organização criminosa e a organização, especialmente a organização criminosa violenta, que emprega meios violentos, e aquele crime plurimo, aquele crime praticado por mais de uma pessoa. Então, são situações diferentes. Eu acho que essa nova lei traz medidas, ela traz instrumentos que visam proteger justamente esse crime violento, o crime por organizações criminosas violentas. Então, eu acho que isso é importante fazer essa distinção. Promotor, e como fica o processo no caso de crime organizado? É diferente? Ele pode correr em sigilo, por exemplo? Um processo complexo, primeiro porque normalmente ele envolve muitos réus, ele tem muitos réus, são processos grandes, processos que demoram, as audiências são enormes, são muitas testemunhas para serem ouvidas, então é um processo que se você não cuidar dele, não dar um tratamento especial para ele, ele não avança, ele fica parado. Então, ele não é um processo que você pode tratar como os outros que você tem na promotoria. É um processo que exige, quando o juiz vai marcar uma audiência, ele tem que, às vezes, reservar o dia inteiro para aquele processo, ele tem que pedir um reforço na segurança do tribunal. Então, é um processo que realmente dá um pouquinho mais de trabalho. Só um ponto. Em relação à questão do sigilo, especificamente, não é que o processo seja sigiloso. Ele jamais será sigiloso para a defesa ou para o acusado. Ele pode, inclusive, ter algumas medidas, principalmente na fase investigatória, uma escuta telefônica, por exemplo, não pode ser anunciada, porque senão ela perde o efeito. Mas o processo em si, ele até pode ser sigiloso para o público externo, mas ele não pode ser sigiloso, e não é sigiloso, para o acusado. E qual que é a diferença para a defesa quando envolve crime organizado? Todos têm direito à defesa. Inclusive, está no artigo 5º da Constituição. Então, todos têm direito à defesa. Uma acusação, ela é principalmente uma acusação que envolve crime organizado, ela é uma acusação muito forte. Uma organização criminosa, ela é muito ampla. Ela tem desde os cabeças até os funcionários, como qualquer empresa. E muitas vezes se envolve numa organização criminosa até pessoas que eventualmente participam lateralmente, até às vezes sem saber que participam de uma organização criminosa. No limite, por exemplo, a faxineira de um prédio onde a organização se reúne. Enfim, ela participa ou não. Então, é claro que é uma defesa que tem que ser feita como em qualquer processo. E é importante que se garanta o direito à defesa como em qualquer processo. A própria acusação de ser membro de uma organização criminosa, ela é uma acusação muito forte. Então, é preciso que se exerça essa acusação com cuidado. É importante que se tenha em mente que uma organização criminosa, além ela pode ser violenta, como falou o doutor Antenor, e pode ser na forma empresarial, quase que profissional. Agora, tem uma característica que na experiência eu acho que define uma organização criminosa assim muito bem. É quando ela consegue se infiltrar dentro do Estado, é quando ela bota um braço dentro do Estado e aí sim o próprio Estado, que é o responsável por combater o crime, se sente fraco. Basta ver que recentemente, numa dessas grandes operações do Ministério Público de Goiás, você tem metade dos quase 80 réus são servidores públicos da esfera federal, estadual e municipal. Quando você pega uma organização que está comprometida dessa forma, aí sim o Estado tem que agir de forma diferente, que não se deve utilizar num crime comum, por exemplo. Então, eu acho que
É importante identificar quando realmente é uma organização criminosa, para você não usar as técnicas especiais de investigação, como é a colaboração premiada, a interceptação telefônica, a infiltração, em qualquer crime. Isso tem que ser reservado apenas para esses casos onde o Estado não pode fraquejar. E no próximo bloco você vai saber o que diz a Convenção de Palermo e o que pensam as pessoas sobre o crime organizado. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o promotor de justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e o advogado Antenor Madruga. No programa de hoje estamos falando sobre crime organizado. E o combate a esse tipo de crime é uma preocupação mundial. No ano 2000, 157 países ratificaram a Convenção de Palermo na luta contra o crime organizado transnacional. A convenção teve como objetivo facilitar a cooperação entre polícia e justiça. O Brasil só aderiu ao tratado em 2004. Doutor Antenor, essa cooperação internacional tem funcionado? Tem, e ela é essencial para o combate ao crime praticado por organizações criminosas. Da mesma maneira que a globalização permitiu que as empresas lícitas tivessem acesso a insumos, a produtos, a contato com empresas em outros países, assim também funcionam as organizações criminosas. De maneira que, se não houver essa cooperação, dificilmente se terá um combate eficaz à organização criminosa. Uma das principais maneiras de se combater a organização criminosa não é apenas prendendo seus integrantes. A prisão dos integrantes da organização criminosa apenas gera um problema de recursos humanos, substitui-se aquela pessoa. Então, o eficaz combate às organizações criminosas pressupõe também a apreensão daquilo que é o fundo de comércio, dos bens que fazem com que a empresa continue. E para isso, no mundo que permite o trânsito de bens e patrimônio entre diversas jurisdições, a cooperação também se mostra essencial. Então, tem funcionado, pode melhorar, é claro, mas já é bastante eficaz, eu diria. Promotor, o fato de ter sido escolhido o nome Convenção de Palermo não foi à toa, não, né? Não, tem uma simbologia muito grande a Convenção de Palermo, por conta do assassinato do membro do Ministério Público, Giovanni Falcone. Então, além dela ser um instrumento legislativo importante, que já está internalizado aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro, ela tem essa simbologia que sempre se lembra do que foi a Operação Mãos Limpas na Itália. Quando se fala em crime organizado, a gente lembra de máfia, de quadrilha. Eu queria que o senhor explicasse para nós a diferença aí entre o crime organizado, a quadrilha e até mesmo a máfia. Sim, a quadrilha, nós temos o tipo penal da quadrilha, que é o artigo 288, que é reunir mais de 3 pessoas para o fim de cometer crime. É só isso. Então, você pode ter uma quadrilha que não necessariamente se reveste numa organização criminosa. Uma organização criminosa é algo muito mais sofisticado, muito mais tem muito mais técnica, muito mais poder financeiro, muito mais poder político, mas nós não temos um tipo de organização criminosa. Nós temos agora com essa lei a definição, que já vinha na Convenção de Palermo, mas o crime de quadrilha, ele é um crime que tem a pena baixa e ele é um crime que, na prática, ele acaba sendo utilizado para a organização criminosa. Eu acho que no novo Código Penal, na reforma, vai haver uma alteração nesse sentido, de que se diferencia a quadrilha comum do crime comum da organização criminosa. É preciso, sim, avançar o Código Penal. O crime hoje, ele não é como o Sérgio Bruno falou no início, ele não é mais aquele crime de comarca, não é aquele crime que é praticado por pessoas contra pessoas, é um crime que é uma verdadeira atividade empresarial em algumas situações. E para os países terem essa cooperação internacional, eles precisam ter acordos de extradição? São coisas diferentes. A extradição visa a entrega de pessoas, né, tanto para responder a processos, chamada extradição instrutória, quanto para cumprir pena. Essa é uma modalidade de cooperação que no Brasil não depende de tratado. Então, o Brasil, respondendo a sua pergunta, extradita sem tratado, desde que o outro país também o faça. Mas a própria Convenção de Palermo, essa convenção que mencionamos de combate ao crime organizado, ela serve para muitos países como a base, como o tratado que é base para permitir a extradição. E nas ruas as pessoas falam sobre o crime organizado e a necessidade de proteção para os juízes. A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. Tem que merecer punição dependendo do crime que ele faz. Agora, quando as pessoas juntam para fazer o crime,
Eles é muito mais perigoso porque eles têm mais força. Quando o crime é organizado, ele é formado, tipo, eles pensam mais em aonde vai roubar, o que vai roubar e se torna mais grave. A pena devia ser maior, sim. Depende muito da ação, do que foi feito, na verdade. Então, cada caso é analisado de forma diferente. Lógico que quando é uma formação de quadrilha, há uma gravidade, porque também envolve muito mais pessoas. Eu achava assim, que o juiz ele não podia mostrar, né, o rosto, né? Ele tinha que ser anônimo para julgar uma quadrilha perigosa. Um bandidinho que você vê fazendo alguma coisa, né, você já recebe ameaça, você imagina eles, né, que são grandes, né, que pode jogar tudo dentro da cadeia. Ele vai correr risco, porque ele está julgando bandido, né? Então ele vai ser ameaçado de qualquer maneira. Então tem que ter a proteção. Promotor, como é que funciona essa proteção? Bem, até o advento da lei, o promotor ou o membro da magistratura que se sentisse ameaçado, ele fazia uma comunicação ao presidente da instituição, presidente do tribunal ou procurador-geral, e esse procurador-geral ou presidente acionava a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, para prover uma segurança para esse profissional. Hoje, a lei essa lei nova, ela regulamenta um pouco isso, ela diz como isso vai ser feito, ela concede porte de arma aos servidores da área de segurança do Ministério Público e da magistratura. Então, além das forças policiais, hoje o Poder Judiciário e o Ministério Público também podem fornecer segurança por seus próprios meios, pelos seus próprios servidores. E essa proteção ela é por tempo determinado? Como é que é? Isso é feita uma avaliação por profissionais da área de segurança. É feita uma análise de risco, né, para ver se existe mesmo aquele risco, se aquele risco é iminente, se ele já cessou, se não. É uma avaliação muito difícil de ser feita e tem que ser feita por pessoas da área, por profissionais. Doutor Antenor, e a punição para o crime organizado? Como é que é? Ela é mais forte mesmo ou não? Então, como nós falávamos antes, quem participa de uma organização criminosa pode sofrer a pena de 1 a 3 anos de reclusão prevista no Código Penal. Não há uma tipificação específica dessa modalidade organização criminosa. A lei de lavagem de dinheiro previa a possibilidade, tipificava como crime, a ocultação de simulação do produto dos crimes praticados por organizações criminosas. Mas, ainda assim, recentemente houve uma decisão do Supremo, que entendeu, ao meu ver, corretamente, que não havia no Brasil uma definição de organização criminosa que pudesse completar o tipo penal da lavagem de dinheiro. Então, basicamente, a punição hoje me parece, única, é a que prevista no Código Penal, no artigo 288. Uhum. O que o juiz pode fazer nesses casos, diante de uma organização criminosa, as leis penais, elas, quando prevêem uma pena, elas prevêem uma pena mínima e uma pena máxima. Isso existe justamente para que o juiz possa fazer uma dosimetria, porque você pode ter um crime de corrupção praticado, às vezes, por um funcionário público que recebe um pequeno valor para facilitar, para conceder alguma vantagem ali. Mas você pode ter uma corrupção praticada, às vezes, por uma organização criminosa, que causa um grande dano ao Estado. Nessa dosimetria, no caso da corrupção de 2 a 12 anos, é que o juiz pode fazer mensurar isso e proferir uma sentença com uma pena mais pesada, se tratando de um crime mais grave, de uma organização criminosa. Como é que fica a punição em relação ao mentor do crime e a quem executa? É diferente? Sim, no Código Penal, no artigo 62, há as agravantes relacionadas a quem organiza, quem instiga, quem coordena os crimes praticados os crimes plurais, né, os crimes praticados por mais de uma pessoa. Nesse caso, essa pessoa, esse mentor, é o caso do mandante, é o caso da pessoa que organiza, o chefe mesmo, ele vai ter uma pena mais agravada. E quais são os crimes mais comuns cometidos por esse tipo de grupo, doutor Antenor? Geralmente são crimes que tenham como objetivo oferir lucros, oferir rendimentos. A ideia da empresa, como qualquer empresa, é ter lucro. Então, a empresa criminosa é aquela empresa que se dedica a todos os crimes que têm uma finalidade de lucro. Então, por isso que a Convenção de Palermo traz esse elemento. Então, em regra, são aqueles crimes. Podem ser desde de roubo, pode ser extorsão mediante sequestros, crimes financeiros em alguma situação. Então, sempre que
nós vemos organizações criminosas onde há maior oportunidade de obter ilicitamente uma vantagem financeira. Esses crimes praticados pelas organizações criminosas, como eu disse anteriormente, eles variam, eles vão realmente aonde há lucro, aonde há oportunidade de um bom negócio ilícito, entre aspas. Então, se antigamente se fazia muito roubo a banco, com a dificultação do roubo ao banco, entrar na agência e roubar um banco, com as medidas de segurança, isso foi deixando de ser praticado. Hoje está muito comum o roubo ao caixa eletrônico, estoura-se um caixa eletrônico. Então, à medida que o direito e o Poder Judiciário e o Ministério Público vão aprimorando e combatendo, eles também vão se modificando. E também os crimes praticados pelas organizações criminosas também variam, não só de época, mas de local. Não dá para se padronizar, não dá para se atuar contra o crime organizado no Nordeste, da mesma forma como você vai lidar nos Morros Cariocas ou em Brasília. Agora, pode-se trazer uma linha comum das organizações criminosas é a busca do lucro. E um dos crimes que hoje em dia, nos tempos atuais, me parece o mais deletério, são os crimes contra a administração pública. É a fraude à licitação, a corrupção, é o peculato, é o desvio de recursos públicos, porque esse crime ele não tem uma vítima individualizada, ele não tem uma vítima ensanguentada no chão, ele não causa repulsa, mas o dano dele é muito maior, porque ele afeta toda uma coletividade. Quando falta dinheiro para comprar um remédio no hospital, ou quando tem uma escola que não tem uma educação condizente, isso é reflexo desse crime organizado que não aparece, que atua no silêncio e sem ninguém perceber. Precisa, então, investir no combate. Né? Com certeza. E se investe no combate desse crime organizado, silencioso, e essa é a principal arma de uma organização criminosa, a discrição, o silêncio, o segredo. E como é que você consegue romper esse véu de segredo? Com as técnicas especiais de investigação. São técnicas que você tem que entrar mais na intimidade das pessoas, por isso que não pode ser banalizada, não pode ser usada em qualquer caso, e você consegue, às vezes, por meio de uma interceptação telefônica, de uma interceptação ambiental, uma colaboração premiada, uma infiltração de um agente policial numa organização, você consegue descobrir qual o segredo daquela organização, como ela atua, quem são os colaboradores dela, quem é aquele funcionário que ajuda ela dentro de uma repartição pública. Então, as técnicas especiais de investigação, eu acho que é uma grande saída para conseguir avançar nesse combate à organização criminosa. Mas é importante ressaltar isso, acho que estamos todos de acordo, a necessidade de não banalizar. O que na prática não está acontecendo. Hoje nós temos um número absurdo de escutas telefônicas, uma verdadeira banalização dessas técnicas especiais que deveriam ser reservadas aos casos mais de organizações criminosas propriamente ditas, mas não é o que, na verdade, tem acontecido. Isso, obviamente, não é aquilo que... não estou dizendo que não devemos usá-las, devemos usá-las com parcimônia. É preciso também olhar para o direito de defesa. O Supremo já tem o STF tem uma posição muito clara dizendo que o STJ também, mais recente, que esses não podem ser o primeiro recurso de investigação. É preciso que haja uma reunião de informações, de indícios que possam levar ao juiz a tomar essa decisão. Porque, do contrário, seria é muito fácil começar investigando por escutas telefônicas, o que é uma invasão da privacidade, muitas vezes desnecessária. Bom, com essa explicação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Promotor Sérgio Bruno, doutor Antenor Madruga, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a privacidade nas redes sociais.
O artigo 5º determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas e assegura indenização em caso de dano material ou moral. A Constituição garante ainda o sigilo das comunicações, a não ser em caso de ordem judicial e de acordo com a lei, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E para falar sobre a privacidade nas redes sociais, nós temos 2 convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Walter Ribas. Ele é especialista em direito digital e direito administrativo, além de pós-graduado em processo civil e direito civil. Seja bem-vindo, doutor Walter. Esses princípios da Constituição também se aplicam à internet? Claro que se aplicam, porque a internet, apesar de parecer uma realidade à parte, né, são relações entre particulares e esses particulares estão submetidos à ordem constitucional e têm deveres e obrigações, né, direitos e deveres perante a sociedade, perante todos com que eles se relacionam. Também está aqui conosco o advogado Sandro Pontual. Ele faz parte da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal e é pós-graduando em Direito Processual Civil. Seja bem-vindo, doutor Sandro. Esse direito do consumidor, a defesa do consumidor, também pode ser aplicada nas relações com as redes sociais? Com certeza. Já existem, inclusive, decisões nesse sentido que os nossos tribunais dizem que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às redes sociais. Nesse caso, que tipo de direito que o consumidor tem? Seria o direito que qualquer consumidor em qualquer serviço tem, ou seja, da segurança, da informação do seu produto, no caso um serviço, né? E especificamente, como a gente está falando aqui no artigo 5º, a questão da intimidade e da inviolabilidade. E as redes sociais já viraram mania no mundo inteiro. Só o Facebook deve contabilizar mais de 1 bilhão de usuários em 2012. No Brasil, cerca de 40 milhões de internautas participam desta rede, trocam informações, fotos e se conhecem pelo meio virtual. Mas o que é uma ferramenta muito útil, tanto na vida social quanto no trabalho, pode se tornar um problema quando o internauta exagera. Mesmo atrasado para a aula, o universitário Renato dá uma paradinha para postar que está chegando na universidade. Todo dia, toda hora eu estou conectado no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Ele admite que é viciado em redes sociais e não vê problema algum em postar todos os passos do seu dia e fotos com a família e amigos. Eu não vejo, assim, pelo menos comigo, problema em me expor. Eu acho que é até bom para você poder conhecer as pessoas e saber com quem realmente está conversando. Vasco, samba e muitas fotos publicadas. Na página do Rômulo, no site de relacionamentos, dá para conhecer as preferências dele. Só que ao contrário do Renato, Rômulo não gosta de publicar a rotina e evita se expor demais quando escreve. Dá para ver algumas características, mas eu não me exponho totalmente do que eu faço, nem da minha vida no Facebook, não. Mas até onde vai o direito de privacidade? Este advogado especialista na área civil diz que a pessoa que não quer se expor tem que tomar alguns cuidados, como o uso de ferramentas das redes, que permitem bloquear o acesso de estranhos. Se a rede social dele for aberta a todos, eu não teria como ele questionar judicialmente, pedindo uma indenização por acesso à sua privacidade, porque a rede social dele é livre. Mas se a rede social dele for privada e houver algum acesso indevido, um hacker invadir e usar indevidamente aquelas fotos, essa pessoa que invadiu vai ser responsabilizada civilmente e criminalmente. As pessoas têm que utilizar com muita responsabilidade, porque depois que vaza na internet alguma informação dessa, alguma foto, o dano normalmente é irreversível. Doutor Walter, na prática, que tipo de cuidado o internauta deve ter ao participar de uma rede social? Bom, o primeiro cuidado que o internauta deve ter é em qual rede social que ele está entrando, né? Conhecer quais são as políticas de segurança daquela rede social, né? Qual é a disponibilização que ele está fazendo de informação, que tipo de informação ele está cedendo para aquela rede, porque atualmente a gente está na sociedade da informação, mas a sociedade da informação não é só a sociedade da informação pela quantidade de informação, mas também porque a informação hoje vale dinheiro, né? As redes sociais hoje procuram ter cada dia mais acesso às informações dos usuários, porque eles revendem essas informações. A informação que serve para eles poderem vender um produto, para um determinado tipo de anunciante, né? Então, essas informações que são disponibilizadas pelo usuário, o usuário tem que saber exatamente como é que ela é tratada, né? E que tipo de informação ele está disposto a ceder para aquela rede social em troca daquele serviço que ela está tendo, né? De utilizar e se comunicar com outras pessoas. E
E é legal, doutor Sandro, vender essas informações? O consumidor tem algum direito aí? Com certeza. Quando você se afilia a uma rede social qualquer, todas elas têm o seu termo de adesão. Você, quando está fazendo esse contrato, quando você, que não deixa de ser um contrato, quando você faz essa inscrição, você tem que concordar com essas políticas. E como o doutor Walter falou, a ideia realmente é essa. Você tem que saber o que é que você está postando, porque, como a gente já conversou, a intimidade é alguma coisa que você guarda para si. A partir do momento que você divulga, você não pode querer responsabilizar porque você mesmo postou essa informação. Então, as políticas de privacidade, elas têm que ser respeitadas pelo provedor, pelo dono da rede social, vamos dizer assim, mas principalmente pelo próprio usuário. E o que pode acontecer, por exemplo, que a gente sabe que mesmo tomando cuidado, a pessoa pode ser vítima de um perfil falso, de um roubo de senha. Nesse caso, o que pode ser feito? Nesse caso, o que a gente aconselha é que a pessoa entre o mais rápido possível em contato com a administração dessa rede social e faça prova do seu perfil verdadeiro, quer dizer, mostre quem você é e peça que aquele perfil que teve a senha roubada ou que ele foi hackeado, que ele seja tirado do ar. Porque a responsabilidade do provedor, do que entrega o serviço da rede social, ela tem limites. Então, a partir do momento em que você fala para ele, você se comunica e diz, olha, fui hackeado, minha senha foi roubada, esse perfil que está aí é um perfil falso, a partir desse momento, se ele não age, sim, aí começa a responsabilidade. Porque as decisões dos nossos tribunais, no sentido da responsabilidade, é no sentido de não agir. Porque é impossível para que o provedor, para que o dono da rede social, ele tenha condição de saber se aquelas informações que estão sendo postadas são verdadeiras ou são falsas. Então, o próprio usuário, ele tem que ajudar ao provedor desse serviço para saber se aquelas informações são verdadeiras ou são falsas. Então, cabe ao usuário monitorar o seu próprio perfil, porque também a gente sabe que tem pessoas que abrem um perfil qualquer, simplesmente depois abandona, passado vários meses depois, ele volta naquele perfil e vê que aquele perfil foi hackeado, foi invadido, e aí ele quer responsabilizar. A responsabilidade, segundo os nossos tribunais, é do não fazer, ou seja, a partir do momento em que o provedor é avisado, ele tem a obrigação de agir. E o que acontece nesses casos? O provedor pode ser responsabilizado civilmente e criminalmente também, doutor? Pode. O provedor ele pode ser responsabilizado a partir do, como o doutor Sandro falou, né, a partir do momento em que ele não toma uma atitude, né? Existem já alguns precedentes já nos tribunais no sentido de que se ele é avisado, é informado, né, e não toma essa providência, aí ele tem de ser responsabilizado, vamos dizer assim, ele estaria colaborando para que aquela situação se perpetuasse, né? E como a gente sabe, na internet, o que se coloca na internet, então, pega uma certa, vamos assim, fica eterno, né? Porque aquilo ali começa a ser replicado por outros fóruns, para outros locais, e o usuário não tem mais como ter o controle daquilo ali. Então, onde aquela informação consta, ou seja, onde aquele material que é lesivo, né, a intimidade do usuário, ou é lesivo a imagem da pessoa, é postado e o responsável, né, o administrador, não toma a conduta de retirar aquilo ali do ar, ele pode ser responsabilizado civilmente pelos danos morais, né, que ele causar a imagem daquela pessoa, ou materiais, se for o caso. Agora, na esfera criminal é um pouco mais complicado, porque aí você não vai conseguir a responsabilização da empresa, mas você pode conseguir a responsabilização de quem criou aquele perfil, porque isso daí configura falsidade ideológica, né? A pessoa está se dizendo ser uma pessoa que ela não é, né? Ou então até mesmo ela pode estar fazendo falsas declarações ali, ou criando situações que vai estar enganando o consumidor, ou está enganando ali a pessoa, os usuários daquela rede. E é fácil provar que se a culpa é da empresa, se a culpa é do usuário do perfil? É complicado, porque o nosso direito, ele diz o seguinte, tem a obrigação de indenizar aquele que causa dano. Então, nesse caso, a gente tem que saber exatamente quem foi o causador do dano. Porque a partir do momento em que eu tenho uma ordem judicial para que a rede retire um perfil e ele não faz, é muito fácil. Já está caracterizado que ele, a partir do momento em que ele não age, ele está causando dano. Mas e quem postou? Quem foi? Essa senha foi roubada? Essa senha foi objeto de hacker? Essa senha foi óbvia demais? Essa senha foi escrita num caderno do lado? Então você vai ter que ter, porque a gente vai sair até da questão do direito do consumidor e a gente vai falar do direito penal. Ou seja, você tem que ter a autoria e a materialidade. Se você tem a materialidade, que é aquilo que já está na rede, já está publicada, mas quem é o autor? Né? A gente sabe que no mundo digital deixa-se rastros, é possível buscar isso, mas a certeza da autoria é crucial para que você tenha uma condenação.
Quais são os caminhos aí, doutor? O consumidor, muitas vezes, ele não sabe que atitude tomar em relação a um crime virtual, né? Uma situação em que ele foi lesado virtualmente. Então, necessariamente, ele precisa, primeiro, documentar toda aquela situação que ele percebeu que teve invasão e registrar numa delegacia especializada, né, uma ocorrência daquilo ali, dizendo, olha, fui vítima, roubaram a minha senha, não fui eu que eu não autorizei esse acesso, né, para que os órgãos especializados possam ter condição de buscar quem é o responsável por isso daí. Existe sim como você chegar o mais próximo possível dessa pessoa, onde foi acessado, quando foi acessado, né? Quem foi, se a pessoa que acessou estava na mesma localidade que aquele usuário. Então, essas situações, elas têm como ser localizadas, tá? Por mais que você acredite que pode se mascarar um IP, ou que possa, vamos dizer assim, utilizar uma lan house, hoje vem se adotando, as empresas vêm adotando cada dia mais procedimentos e protocolos de segurança para evitar esse tipo de circunstância. O anonimato não é total, então. O anonimato não é total, ainda bem, né? Porque hoje a internet ela é considerada por muitos como uma terra sem lei, né? Dizendo que não se tem como fiscalizar, né? Ou como é que fala? Repreender as pessoas que praticam certas condutas que elas não praticariam na vida real. E essa tecnologia, doutor Sandro, ela acaba propiciando que o consumidor se exponha cada vez mais? Chega ao ponto, às vezes, de ser hilário, né? Há pouco tempo agora tem um fabricante que ele está lançando uma geladeira que tem acesso à internet. Ou seja, os seus produtos que tá lá dentro, você já vai poder publicar diretamente na rede social. Quer dizer, até que ponto essa pessoa que é capaz de abrir a porta da sua geladeira, ela pode depois querer reclamar de uma eventual invasão da sua privacidade, né? Fica realmente muito difícil. Agora, o argumento do fabricante é que a partir dessa forma, que você divulgar o que está dentro da sua geladeira, os seus amigos podem dizer se você está tendo ou não tendo uma alimentação saudável ou não. Quer dizer, cada um tem seus argumentos, né? Depois não tem como reclamar, né? Depois não tem como reclamar, né? Vamos dizer assim, o direito à intimidade, né? Ele está no limite que a pessoa dá para as outras pessoas, né? A partir do momento que abre a porta da própria geladeira, né? Não tem mais intimidade nenhuma para a pessoa defender. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a privacidade nas redes sociais. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado Sandro Pontual, especialista em direito do consumidor, e Walter Ribas, especialista em direito digital. No programa de hoje estamos falando sobre privacidade nas redes sociais. E apesar da internet ser uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, falta muito para termos uma legislação adequada sobre o uso da rede. O projeto de lei 2126 de 2011 está em discussão no Congresso. Conhecido como Marco Civil da Internet, ele foi objeto de debates, audiências públicas e recebeu contribuição dos próprios internautas. O projeto vai estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres de quem usa a rede de computadores. Dr. Walter, esse projeto pode provocar mudanças significativas no uso da rede? Pode, porque esse projeto, quando ele virar lei, ele, na verdade, vai estar buscando regulamentar um pouco mais a internet, né? E as relações entre as pessoas, né, nos ambientes virtuais. E vai estar se tentando, até como eu falei anteriormente, deixar de ser uma terra sem lei, né? Para ter um pouco mais de regulamentação, tanto no projeto do Marco Civil, quanto nos projetos de penalização, né, das condutas no âmbito virtual. O Marco Civil ele vai trazer regulamentação tanto da situação da ligação entre o usuário e o fornecedor daquele serviço, o provedor, e entre os provedores, né, entre si, como é que eles têm que tratar a informação, como é que eles têm que lidar quando for informado que aquela informação ela deve ser retirada ou que aquela informação é imprópria. E esse marco ele está justamente querendo cobrir uma lacuna que hoje não se tem específica para essa ferramenta, né? Porque apesar de estar se aplicando a legislação civil, a legislação penal ela não consegue ser aplicada com exatidão. E se ela não tem, vamos dizer assim, o tipo específico para aquela conduta, deixa de ser apenada e aí a sociedade fica refém daquelas condutas, daquelas pessoas. Essa falta de legislação, doutor Sandro, traz muitos danos para o consumidor? Traz.
Traz, e como o Walter falou, o direito penal ele tem a característica da pena expressa, ou seja, da tipicidade. Se você não consegue encaixar exatamente a conduta, você não consegue a condenação. Então, por exemplo, ainda que o nosso código diga que aquele que causa dano, aquele que subtrai, aquele que divulga segredo, coisas desse gênero, por exemplo, o furto, subtrair coisa móvel alheia. Informação é coisa móvel? Não. A gente sabe que a energia elétrica está equiparada a coisa móvel, mas informação ele não é palpável. Ou seja, então tem determinadas condutas, por exemplo, invadir um banco de dados e olhar somente as informações constitui crime? Pela nossa legislação, não. Porque você não teve, você não se apoderou, você não divulgou. Então, é realmente necessário, boa parte das condutas podem sim, porque a calúnia, a injúria, a difamação, isso tudo já está tipificado no nosso Código Penal. Mas existem determinadas condutas que elas são exclusivas do meio digital. A internet ela é cada vez mais umbíqua, ela é cada vez mais presente. Se a gente não tiver uma regulamentação, a gente pode ter sérios problemas nas nossas relações sociais. Agora, doutor Walter, o projeto prevê que não se pode monitorar, fiscalizar e até filtrar informações. Como é que fica no caso de conteúdos indevidos? Pois é, isso daí é um dos pontos que trazem discussão no Marco Civil, porque, como eu havia dito, a informação hoje ela tem valor, né? Agora, a partir do momento que a informação circula na internet, ela circula por meio de pacotes, né? Que seriam a linguagem da internet. E se o provedor tiver que monitorar todos aqueles pacotes, ele não vai ter condição de processar tudo aquilo ali, né? Hoje a gente tem programas nas empresas e nas redes sociais que procuram, por meio de palavras-chave, filtrar essas informações para poder evitar que tenha palavras de baixo calão ou incentivos à pedofilia e outros crimes, né? Mas o servidor não pode ficar responsabilizado, né, por fazer esse filtro, porque do contrário ele, vai ficar impossível, né, inviável ele operar no mercado. Né, porque ele não vai ter condição e ele vai viver sendo responsabilizado por situações que ele não teve controle, né? Agora, cabe sim ao usuário e aos demais usuários, como é criado algumas ferramentas de denúncia, né? Você pega em várias redes sociais, até mesmo em sites de pesquisa, existe lá a tecla de denúncia para você poder denunciar que aquele site ou que aquela informação ali é uma informação indevida ou não deveria se constar ali por algum outro motivo, né? Então, essas fiscalizações, elas têm que partir também do usuário. Outro ponto que está ali no Marco Civil que também afeta essa informação é quanto tempo o banco de dados do servidor tem que armazenar aquelas informações que trafegam por ali. Porque hoje, muito do que a gente investiga e do que é feito de pesquisa e se descobre, né, sobre esses crimes, é com base em informações que já passaram por aquele servidor. Só que o Marco Civil determina que os servidores não precisam guardar essa informação por um longo período. Então, o que ocorre? A partir desse momento que ele apaga, aquilo ali apagou um rastro digital, né? Como é que se investiga aquilo ali depois? Doutor Sandro, e no caso das pessoas replicarem conteúdo indevido, como aconteceu com as fotos da atriz Carolina Dickmann que vazaram na internet? Pois é. Quem é responsável nesse caso? Pois é, se antigamente o jornal de ontem embrulhava peixe hoje, né, o que acontece é que uma vez que essa informação cai na internet, ela simplesmente se perpetua. Eu acho que todos nós que já usamos correio, a gente recebe aquelas correntes em um determinado momento, depois elas param e depois num determinado tempo, 1 ano, 2 anos, elas voltam novamente, né? Então tem que ter muito cuidado nesse sentido, porque o que é que acontece? Ainda que você tenha um marco civil, ainda que você tenha uma ordem judicial mandando retirar de todos os servidores, aquelas pessoas vão obedecer a ordem, mas aquilo também está guardado nos computadores de cada um. Então é muito complicado. Então o que eu diria é o seguinte: tenha muito bom senso no que você postar, tenha muito bom senso em saber o que é privacidade ou não, que é uma coisa que a gente fala que está garantido no nosso artigo 5º, a intimidade, mas intimidade é aquilo que você guarda para você. Se você resolve, sem nenhuma coação, publicar aquilo, depois você não pode chegar e dizer assim, me desculpe, eu estou me sentindo lesado. A coisa não funciona por aí, a gente tem que ter esse bom senso. Agora, no caso da atriz, por exemplo, ela não publicou as fotos. As fotos foram roubadas do computador, mas aí foram replicadas. Nesse caso, quem é responsável? Pois é, nesse caso, a gente vai ter que buscar a conduta de cada um que replicou aquela foto. Porque a partir do momento em que o caso ganhou repercussão, todo mundo que teve acesso àquela foto, que recebeu no seu e-mail, seu amigo pegou e mandou. Mas se você sabe que aquilo já está acontecendo e você divulga, você está contribuindo com a conduta
ilegal, uma conduta ilícita. É crime dessa É crime, com certeza absoluta, porque a difamação, a calúnia, a injúria ou qualquer outra coisa que acontece, ela pode começar com um e ela pode ser replicada. Inclusive a ideia do bullying, já estamos falando hoje do cyberbullying, né? Ou seja, várias pessoas, vários usuários se juntam no sentido de propositalmente provocar e causar dor, causar constrangimento a um determinado usuário. Então, quem recebeu as fotos ilícitas e divulgou, praticou crime também. Eu entendo que ele praticou um crime ou de calúnia ou de injúria, né? Não calúnia não, mas seria injúria e difamação. O Sandro tocou num ponto interessante que conforme pergunta, qual foi a responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade? E uma outra discussão é, qual é a responsabilidade que o servidor tem, que a partir do momento que eu assino aquele serviço para ele me prestar a internet, que ele tem de filtrar o que vem pela internet para o meu computador, né? E o que eu tenho de responsabilidade pelo que eu envio também pelo computador para as outras redes sociais e para as outras pessoas. Tem um problema, desculpa talhar o senhor, mas a gente tem um problema sério nesse sentido, que eu sou visceralmente contra esse monitoramento, porque aí a gente vai esbarrar também no nosso artigo 5º da nossa Constituição, que está lá, que é livre a expressão do pensamento. Veja só, eu vou expressar o meu pensamento. Se depois esse pensamento causar algum dano, que essa pessoa que se sentiu, que ela venha e me processe, me busque qualquer reparação. Mas você fazer qualquer monitoramento antes de eu expressar, será que já não está falando de censura prévia? Então vamos ver agora o que as pessoas falam sobre a exposição nas redes sociais. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Hoje nós vivemos num mundo, né, da internet, nós temos que compartilhar um pouco, mas acho que tem muitas pessoas que acabam se expondo demais. Ficar postando assim, tudo que está fazendo, você está se expondo muito, dando informação demais, é meio desnecessário, assim, ficar falando tudo que você está fazendo no dia. Que é muito... da minha intimidade eu não coloco, mas assim, a informação em si, de ter acesso a vários conhecimentos, eu coloco as minhas opiniões, vejo a opinião de outros amigos. Cada um tem o direito de usar o espaço como quiser e assim eu também posso filtrar da maneira que eu quiser, que eu adiciono, até que mesmo que eu quero receber. Vai da privacidade de cada um, se você não quer ser totalmente aberto, você não vai postar coisas sobre você, mas você vai postar suas ideias. A partir do momento que você coloca na rede, e aí você não tem mais controle. Essa privacidade já tem que ser pensada antes, que se depois não tem mais controle. Você não permitir a disseminação dela depois que entrou na internet é bem difícil, né? Então acho que o primeiro passo é você tomar bastante conta da sua privacidade. Doutor Walter, é o que a gente estava falando aqui, todo mundo sabe, mas pouca gente pratica, é isso? Exatamente, porque segurança da sua intimidade, né, esse direito, como o Sandro falou, né, ele é um direito seu, mas a partir do momento que você começa a expor isso, né, você está abrindo um pouco mão desse seu direito, né, dessa sua intimidade e compartilhando ela com outras pessoas. E é uma comunidade, né, como se a gente estivesse aqui no meio social. Aquilo que eu conto para você, né, eu estou compartilhando uma intimidade minha contigo. E a partir que a gente faz isso na rede social, a gente está compartilhando isso com o universo, né, de pessoas que a gente está ali se relacionando. Né? Então as pessoas sabem que o que vai para a rede social tem a possibilidade de não, como eu falo, de não mais sair de lá, né, ou de aquilo ali reverberar de uma forma negativa, mas ainda assim parece que algumas pessoas têm compulsão, né, por monitorar e divulgar o que estão fazendo minuto a minuto e todos os dias da sua vida, né. Agora, doutor Sandro, isso também pode ser usado pelos consumidores como forma de protesto, mas e quando eles exageram? O que acontece? Aí a gente volta para o nosso Código Civil, né? O nosso Código Civil diz que todo aquele que causar dano, mesmo que exclusivamente moral, tem que reparar. A gente tem que sempre botar as coisas em perspectiva. O fato de você ter o canal, o fato de você poder expressar a sua ideia, né, a sua expressão de pensamento garantido constitucionalmente, não invalida o direito do outro de ter sua resposta, o seu direito de resposta ou a sua indenização proporcional. Os nossos pais, os nossos avós já diziam, meu filho, olha, o seu direito acaba onde começa o do seu coleguinha. Eu acho que a educação ela é básica nesse sentido. Então, se a gente não começar a prestar atenção nesse tipo, a gente vai ter sérios problemas. Né? E no que diz respeito ao consumidor, ele tem sim, se ele teve um produto, se ele teve um serviço negativo, se ele teve uma experiência negativa, cabe a ele sim expor o que ele está tendo. Agora, ele tem que expor dentro dos limites
que são cabíveis, né? Você não pode também querer simplesmente difamar uma marca porque você teve uma experiência negativa. E aí você começar a imputar condutas criminosas, condutas lesivas, a coisa você tem que ter limite, né? Doutor Walter, e essas informações que são passadas na rede social, elas também são úteis na investigação de crimes e na localização de criminosos? A gente tem visto cada dia mais casos em que a polícia faz investigação por meio das redes sociais para localizar determinado criminoso que ele já sabe que é conhecido. Pelo nome, eles localizam aquele criminoso na rede social e pela rede social eles começam a localizar quais são os padrões de conduta, onde é que ele costuma ir, onde é que ele está, o que é que ele anda fazendo, né? Já tivemos alguns casos aí já noticiados na mídia de criminosos que foram presos graças à sua exposição nas redes sociais. Então, só para a gente encerrar, um conselho rápido para quem usa a rede social. Bom senso, não tem outra forma. Eu acho que a forma da gente resumir isso tudo é a questão de bom senso. Não divulgue na rede social aquilo que você não divulgaria para o seu vizinho. Eu acho que a ideia é essa. E complementando o Sandro, além de bom senso, também ficar atento às políticas de segurança, né, o seu perfil. Tem sempre as opções lá para você restringir quem é que vai ter acesso àquela informação. Procure não deixar essa informação aberta para todos, né, porque você está sujeito a pessoas que não fazem, que não podem fazer bom uso daquela informação, acessarem aquela informação e por ali começar a querer, enfim, prejudicar a pessoa. Então a pessoa ter cuidado com a política de segurança dele. Bom, com esses conselhos, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Sandro Pontual, Dr. Walter Ribas, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E você também pode participar do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E a gente se vê na semana que vem. Até lá! Está começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a formação de milícia. O artigo 5º determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem previsão legal. E também considera como crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E para falar sobre milícia, nós temos dois convidados do estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o delegado Valdinei Cordeiro Coimbra, da Polícia Civil do Distrito Federal. Ele é especialista em Direito Penal e Processo Penal. Doutor Valdinei, gostaria que o senhor explicasse o que é que caracteriza a milícia. Ok, Rimac. A milícia, esse termo milícia, né, é um termo novo que surgiu aí a partir de 2004, considerando a existência dessa atividade inicialmente no Rio de Janeiro, né, mas ela já o termo milícia já é um termo antigo, né, ou seja, desde a época do Império já se utilizava a expressão milícia para designar aí as forças policiais de segunda linha, né, a exemplo da Polícia Militar na sua origem na época do Império. Atualmente, então, nós tivemos aí uma alteração dentro do Código Penal, o artigo 288-A, criando o crime com o nome iuris, milícia privada, né? E a característica dela é uma organização criminosa, né? O legislador teve a infelicidade de não aproveitar a oportunidade para definir dentro do Código Penal, dentro do artigo 288, o que caracteriza a milícia, né? Mas no dia a dia seria, então, pessoas organizadas, grupos organizados, que inicialmente prestariam serviço de segurança, né? E a partir de estabelecer uma área, definir uma área, eles passam também a fornecer outros serviços e acabam ingressando na prática de atos criminosos também. Necessariamente a milícia tem a característica de ter um envolvimento e aí de militares, mesmo ou não? Não necessariamente. Como o legislador não definiu, a princípio não se exige a participação de militares ou policiais civis, agentes penitenciários. Mas é comum, né, que pessoas
das forças de segurança também estejam integrados, estejam trabalhando para as milícias, né, nos famosos bicos, né, os policiais militares ou policiais civis, às vezes para complementar a renda, ingressam na atividade de milícia para, né, acaba se integrando também, ou seja, não é obrigatório, mas pode acontecer de existir. Também está aqui conosco Nelson Gonçalves, especialista e pesquisador em segurança pública pela Universidade Católica de Brasília. Professor Nelson, seja muito bem-vindo ao artigo 5º. Esse é um tipo de crime que tem crescido no país? Bem, na verdade, eu não diria que ele tem crescido, eu diria que ele tem sido tornado evidente nos últimos anos, porque, na verdade, historicamente, grupos criminosos são conhecidos desde a Idade Média, quando, por exemplo, o feudalismo entrou em decadência e que os senhores feudais não tinham mais condições de manter os seus exércitos, né? Esses exércitos particulares acabam se tornando milícias criminosas, inclusive. Okay? Então, desde aí se tem notícia disso. Um outro histórico momento do que se pode chamar de milícia foi o caso da década de 20, no século passado, nos Estados Unidos, que a corrupção dos policiais, incluindo atividades que se assemelham muito com a atuação das milícias no Brasil hoje, foi motivo da maior reforma que o sistema policial norte-americano teve naquele período. No caso brasileiro, já foi dito pelo Dr. Valdinei, nós temos o histórico das milícias, tanto legais quanto ilegais, desde o surgimento do Brasil como Estado-nação. Mais recentemente, elas têm sido tornadas evidentes por conta do tipo de atuação que elas têm estabelecido em regiões de exclusão social nítida. Né? Uhum. Então, nós não podemos dizer que é novo. Não é um fenômeno novo, ele talvez esteja recebendo maior atenção nos últimos anos por conta das suas próprias atitudes. O senhor citou aí as milícias, a legal e aí, no caso, essa criminosa. Okay. Para que fique claro, como caracterizar a que é legal e a outra que não? Bom, na verdade, quando nós falamos de uma milícia que pode ser... O termo milícia, como o próprio delegado já colocou, é um termo que vem de agrupamento de indivíduos, na maioria das vezes armados, que se contrapõem a determinadas situações que são a eles impostas. Talvez, historicamente, só para explicar, uma milícia que é extremamente conhecida na história são os partisãos franceses que atuaram contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. Era uma milícia. E, vamos dizer assim, do ponto de vista da resistência, perfeitamente legal. Né? E constituída não necessariamente de militares, pelo contrário, a maioria delas era constituída de civis que se armavam para alinharem-se com as forças militares e, a partir daí, se contrapor ao inimigo invasor. Bom, então, esse é um caso. O caso das milícias ilegais são aquelas que atuam à margem da lei, prestando serviços ou impondo violência contra comunidades, insisto, em contraposição à legislação que esteja estabelecida. Nós tínhamos até recentemente um vácuo nessa questão no Brasil, mas agora com a Lei 2.720 acabou por estar estabelecido de maneira muito clara o que é uma milícia, ainda que, como disse o Dr. Valdinei, poderia ter sido aproveitado para uma melhor caracterização. Bom, em setembro de 2011 foi sancionada a lei que torna crime a formação de milícia ou grupo de extermínio no país. Com a nova legislação, os casos de homicídios que forem cometidos por milicianos serão punidos com mais rigor. Nos últimos anos, a ação de milicianos e grupos de extermínio tem ganhado destaque nos noticiários nacionais. Mas, mesmo assim, os termos são desconhecidos de muita gente. Milícia? Milícia? Tô nem sabendo direito o que é. Gangue? Uma milícia de gangues? Milícia? Já ouvi falar. Agora aí você me pegou, não tô lembrando agora não. Os crimes de formação de milícia, grupo de extermínio ou paramilitares não estavam previstos no Código Penal, que foi criado em 1940. A alteração proposta pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidenta da República, Dilma Rousseff, deve trazer um tom ameaçador aos criminosos. Agora, de acordo com a nova lei, se um crime for cometido por um miliciano ou integrante de facção de extermínio, a pena pode ser aumentada de 1/3 até a metade. Alguns delitos são mais comuns, como homicídios e extorsão.
e são registrados com mais frequência nas regiões norte, nordeste e sudeste do país. Este advogado criminalista esclarece que a lei não muda muito a realidade, mas já é um avanço na proteção dos direitos do cidadão. Segundo ele, é fundamental que a sociedade esteja atenta em detectar estes criminosos nas comunidades. Ao retirar dos espaços onde há a atuação desses grupos, o Estado ele deve se fazer presente. Isso é o que é o mais fundamental, isso que vai provocar mudança. O Estado ele tem que se fazer presente com os serviços públicos, com a segurança pública e criar uma nova cidadania nessas regiões. Isso que vai provocar uma mudança efetiva e não o tipo penal. Bom, Valdinei, até para esclarecer ali o cidadão que foi questionado sobre milícia, um não sabia responder, o outro já ouviu falar, o outro disse que é uma gangue. Só para esclarecer, a milícia privada, grupo de extermínio, uma organização, gangue, é a mesma coisa? A princípio, o legislador trouxe tudo num pacote só, né? Então, fala em milícia privada, fala em organização paramilitar, né? E também fala em grupos, acho grupos, alguma coisa assim. E, então, o que acontece? A milícia, como a gente mencionou aqui, todas elas, tanto a organização paramilitar... Grupo de extermínio? Grupo de extermínio. Não, o grupo de extermínio no tipo penal, especificamente, não está grupo de extermínio. Vai estar grupo de extermínio lá no parágrafo 6º, que criou no artigo 121, né, e fez remissão, então, ao grupo de extermínio, né? Então, a gente acaba deduzindo que seria grupo de extermínio aí no artigo 288A. Então, na verdade, são associações, né? Só que a milícia privada, associações de pessoas envolvendo aí pessoas civis, ex-policiais, né? Inclusive também policiais, né? Com a intenção inicial de prestar uma atividade de segurança, né? Uma segurança de fachada, né? Normalmente monta-se também empresas de fachada para poder acomodar essas pessoas que vão prestar essa atividade e a partir do momento em que eles dominam a área, eles passam então a praticar também outras condutas, né, ilícitas previstas no Código Penal. Tanto é que o 288A, que foi acrescido, o legislador faz remissão à prática de milícia para a prática de crimes dentro do Código Penal, né, o que foi uma pena também, porque poderia também alcançar crimes fora do Código Penal, porque hoje nós temos a maioria dos tipos penais já estão fora do Código Penal, né, são mais de 580 tipos penais fora do Código Penal. Então, a milícia fica definida dessa forma, já a organização paramilitar seria, então, um grupo de pessoas com ideologia, né, e que atuam de forma parecida com os militares, né, tentando alcançar algum objetivo político-partidário, né, e que acabam também praticando crimes. E o grupo de extermínio já é conhecido assim pela sociedade como os famosos justiceiros, né? São pessoas que são contratadas, grupo de pessoas que são contratadas para, por exemplo, limpar uma rua, limpar uma quadrilha que está atuando em determinada área, né? Normalmente são contratados por comerciantes, industriais, né? Que querem ver ali aquela área limpa, né? E isso decorre muito da falta de presença do Estado, né? Da polícia estatal. Como disse ali o próprio advogado ao final da reportagem. Eu gostaria só de agregar na definição precisa que o doutor Valdinei coloca, só uma coisa importante, na diferenciação, não necessariamente legal, mas na diferenciação entre o que nós chamamos de grupo de extermínio e o que nós chamamos de milícias ou milícias privadas, né? Na verdade, um dos fatores que tem diferenciado essas duas coisas, esses dois fenômenos, é que os grupos de extermínio geralmente estão a serviço de um terceiro poderoso. Pode ser um grupo ou uma pessoa. Isso é o que tem caracterizado os grupos de extermínio, esquadrões da morte, muito comuns no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, lidando com terras e com indígenas, né? Uma característica da milícia é que ela é autônoma. Ela geralmente não presta contas a um terceiro em relação a disputas territoriais. Ela é um grupo que se junta para, de maneira cooperativa, produzir ações criminosas e violentas. Então, isso é o que tem se caracterizado, assim, talvez do ponto de vista até mais sociológico, né? A diferenciação entre um grupo e outro, né? Então, isso, as milícias são extremamente autônomas, elas não têm devido obediência a ninguém, senão a eles próprios, ao interior do grupo, né? E no próximo bloco você vai saber mais sobre milícia. O artigo 5º volta já.
Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o pesquisador em segurança pública Nelson Gonçalves e Valdinei Coimbra, delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. No programa de hoje estamos falando sobre milícia. A Lei 12.720, que altera o Código Penal, estabelece o aumento da pena, mas não define o número mínimo de integrantes para que seja caracterizada a milícia. Ô, Valdinei, aí está um problema, né? Nessa caracterização com relação à quantidade. Então, Rimac, a partir do surgimento do 288A, aí pela Lei 12.720, nós já temos algumas correntes doutrinárias, né, trabalhando com a definição da quantidade de pessoas que exigiria para a formação da milícia. Nós temos autores que entendem que teria que ser quatro pessoas ou mais, né, levando em consideração o 288, a formação de quadrilha, porque se na formação de quadrilha, que tem uma pena bem menor do que o de milícia privada, se exige a presença de 4 pessoas, então, para esses autores, na formação de milícia deveria também exigir 4 ou mais pessoas, né? No entanto, como na legislação brasileira, nós tivemos agora recente, através da Lei 12.694, nós tivemos a definição de organização criminosa, e no tipo penal do 288A fala-se em organização paramilitar, né, equiparando também com a milícia, já temos corrente entendendo que seria um grupo de 3 ou mais pessoas, já caracterizaria aí a milícia. Já dá para sentir efeitos dessa lei? Na minha perspectiva, eu entendo que ainda é muito cedo para que a gente possa fazer uma medição efetiva dos resultados dessa lei. Eu acredito que isso vai tomar um tempo ainda significativo para que a gente possa dizer, de fato, produziu resultados ou não. Porque o resultado efetivo não é simplesmente você aplicar a lei do ponto de vista teórico. O resultado efetivo é você produzir reduções efetivas na atuação desses grupos a partir da aplicação da lei. Se isso não ocorrer, ela não foi efetiva. Nós temos aí, agora, já na caracterização na prática, eu me recordo de um caso, acho que também no Rio de Janeiro, das vans, né? Que havia um grupo, eu não sei aqui se eu poderia considerar nesse caso milícia, o direito pode explicar melhor. Seria, por exemplo, naquele caso das vans, poderia ser configurado, então, nesse caso, claro, hoje, né? Porque antes aí não havia previsão, não é o caso, mas em que, para liberar que as vans circulassem em determinados locais, seria, então, a milícia? Desde que esse grupo esteja agindo mediante ameaça, né, grave ameaça, e também com emprego de armas, né, poderia sim caracterizar a milícia. Tá? É bom esclarecer que a milícia ela também atua nessas outras áreas. Por exemplo, há informações de que estariam vendendo a TV a cabo no Rio de Janeiro, né, o famoso GatoNet. Né? Então, eles prestam esses serviços de gás, né, venda de gás, combustível, né? Então, ou seja, eles atuam em várias áreas. A partir do momento que dominam a área, passa então a restringir o comerciante ilegal e atuar de forma ilegal em prestando determinados serviços públicos ou serviços ou fornecimento de produtos, né? A ausência do Estado, doutor Nelson? Certamente. Eu acho que talvez esse seja o componente essencial para o surgimento de grupos dessa natureza. E eu diria, não só as milícias, né? Quaisquer outros grupos que atuem com violência contra uma comunidade, subjugando essa comunidade, eles só atuam em função do vácuo existente. E esse vácuo, geralmente, é um vácuo provocado pela ausência do Estado. O Estado que não coloca à disposição dessas comunidades os serviços essenciais, os serviços básicos que a ele cabe prover. E aí nós estamos falando de educação, falando de saúde, de trabalho, de saneamento, não é? E quando os indivíduos criminosos percebem a ausência do Estado, percebem esse vácuo, eles identificam também a oportunidade de obter vantagens na sua atuação de forma violenta contra aquela comunidade. Portanto, independente de ser milícia ou de ser grupo de traficantes, o efeito provocado é basicamente o mesmo. Valdinei, nesse caso, nesse, digamos, poder paralelo, o que me chama a atenção é que você tem a ausência do Estado e, ao mesmo tempo, tem a presença do Estado por meio de um policial, por exemplo, ou de um membro do Corpo de Bombeiros.
né? Justamente. Quando se tem um grupo organizado, seja a milícia, seja a organização criminosa, que tem agentes públicos trabalhando, né, para esses grupos, nós temos aí uma dificuldade, inclusive, de investigação, né, porque o agente público, vamos imaginar, está na delegacia e, ao mesmo tempo, está prestando esse serviço paralelo, né, fazendo bico. E aí, à medida em que se está investigando, às vezes aquela pessoa está trabalhando contra a investigação. Então, isso também vai influenciar até no aspecto de investigação, de produção de prova, né? Então, de caracterização do delito, né, materialização de provas para que o Ministério Público possa oferecer denúncia. Uhum. E nas ruas as pessoas falam sobre milícia. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Eu sou totalmente contra, né? Eu acho que se o dever é do Estado, do governo, eu acho que eles que têm que arcar. O estilo que eles usam para obter esses benefícios é a violência, é a intimidação. Eles fazem com que as pessoas sintam medo. As pessoas não pagam espontaneamente, elas pagam porque realmente têm medo das represálias. A população, né, que vive nas comunidades vive com muito medo. Acharam que estavam livres do tráfico, da opressão do tráfico, mas a milícia está seguindo pelo mesmo caminho. Nós pagamos impostos para ter a garantia do Estado. Se o próprio Estado coloca pessoas que cobram para fazer a proteção, tem que ser banido essas pessoas. Em vez de eles lutarem pelos direitos do povo, eles estão justamente do lado de quem está prejudicando o povo. Bom, tá aí as pessoas nas ruas tendo mesmo essa visão de vácuo, como aqui citado pelo professor Nelson Gonçalves. Agora, esse cidadão, esse miliciano, ele atua ali, ele tem, claro, aí agora a tipificação, mas ele também, por exemplo, ele vai ser enquadrado em outros tipos, por exemplo, extorsão, quando cobra de um comerciante a segurança e, como disse ali um cidadão, impõe esse serviço? Sim, com certeza, né? O crime de milícia, então, é um crime autônomo, né? E se essa milícia e seus integrantes praticarem crimes previstos no Código Penal, a pessoa, então, o grupo vai responder, então, pelo crime autônomo de milícia, né, do 288A, e além dos outros crimes, tais como a extorsão mediante sequestro, o homicídio, né, a lesão corporal, né, o homicídio e a lesão corporal, agora com a causa de aumento de pena específica para milícia e grupo de extermínio, né. Então, além dos tipos penais, a força policial também conta com as corregedorias de polícia, conta com investigações próprias para apurar ali infrações praticadas pelos policiais, né, seja civis, seja militares, seja federais, que também, ou seja, ele pode responder criminalmente, administrativamente e também civilmente pela conduta praticada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui ao professor Nelson Gonçalves, que eu acho que com muita propriedade ele pode responder, porque ele está dos dois lados, tanto como um pesquisador, um professor nessa área e também como alguém que esteve lá dentro, porque afinal de contas é um policial militar. O que leva um militar a esse tipo de conduta? Muitos falam assim, é o salário, mas eu conheço tantos policiais que têm paixão, vocação, talvez trabalhariam até de graça. Na verdade, eu diria, mais uma vez, que também há ausência do Estado. E a ausência do Estado no seguinte sentido, eu acho que nós vivemos momentos, historicamente, momentos anômicos na vida brasileira de modo geral, no caso específico das forças policiais, isso se evidencia quando você não percebe uma efetiva responsabilização do agente público para os crimes que ele venha a cometer. Então, na verdade, criam-se expectativas por parte da sociedade de que o agente público sempre será identificado e responsabilizado pelos crimes que cometem, mas na prática nós não vemos isso acontecer de fato. O que se vê muitas das vezes é um corporativismo exacerbado, extremamente negativo, onde grupos internos às organizações tendem a proteger indivíduos dessa natureza, talvez porque estejam atuando em conjunto com esses indivíduos, e, como disse o próprio delegado, isso dificulta de maneira extremamente relevante o processo de responsabilização desses indivíduos. Então, eu diria que é leviano dizer que as forças policiais não tomam providências em relação aos seus indivíduos que desviam,
é leviano dizer isso, porque tomam providências, mas muitas das vezes elas mesmas se veem com dificuldades em avançar no processo de responsabilização por conta da ausência de instrumentos que lhes permitam, de fato, colocar esse indivíduo no lugar em que ele deveria estar. Então, eu diria, primeiro, que é a sensação de impunidade que também acontece dentro das organizações policiais, levam os indivíduos a ter a tranquilidade com relação às suas atuações, a própria sensação de poder sobre as comunidades fazem com que esses indivíduos avancem com facilidade, obtendo vantagens que de outro modo eles não conseguiriam, fazendo com que pareça que o crime valha a pena. Quando nós somos capazes de responsabilizá-los efetivamente, colocá-los sob as barras da justiça e levá-los à prisão, inclusive, essa situação começa a se modificar, porque a certeza da punição é um remédio, é um instrumento extremamente dissuasor. Nesses casos, com envolvimento de agentes públicos, a lei traz algum agravante? Não que seja do meu conhecimento. Até o doutor Valdinei possa... assim, tem só a causa de aumento de pena, né, que foi acrescido. Se o crime for hediondo, né, se um delito, por exemplo, se for um homicídio qualificado, vai ser caracterizado como crime hediondo, porque a milícia privada não é crime hediondo, né, e dependendo do tipo penal praticado, há, assim, uma causa de aumento de pena, né? Vai depender do tipo penal praticado. Um crime contra a administração pública, aí nós temos lá algumas situações em que há causa de aumento de pena quando o agente público exercer alguma função de chefia, de comando, né? Então, assim, vai depender do caso concreto. Agora, Valdinei, nós temos aí algum projeto que possa ajudar melhor no tratamento desse tema? Nós temos aí o projeto de lei 236, que está tramitando no Senado, né? Que é o projeto que vai criar o novo Código Penal, que pretende se criar o novo Código Penal. E lá, salvo engano, no artigo 256, no seu parágrafo 2º, traz a tipificação da milícia, agora sem a expressão milícia privada, simplesmente milícia, né? E definindo toda a caracterização, né? De modo que no 288A não foi feito, né? E essa milícia lá nesse projeto está sendo inserido no contexto de organização criminosa. Então, primeiro o legislador define a organização criminosa e em seguida vem definir o crime de milícia com a sua estrutura toda, né, para a prática de crimes, tanto no Código Penal quanto fora do Código Penal, né, que, como eu mencionei no início, foi um defeito do artigo 288A, porque fez emissão à prática de crimes só do Código Penal, né. Foi uma pena, por exemplo, tráfico ilícito de entorpecente, tráfico ilícito de drogas. Se por acaso uma milícia, né, estiver traficando, né, assumir uma área e passar a traficar, então não seria a aplicação aí do 288A, e sim ou o 288, ou então a associação lá da lei de drogas, né? E nós estamos chegando ao final de mais um artigo 5º, doutor Nelson Gonçalves, delegado Valdinei Coimbra. Eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso estúdio do artigo 5º, e você também pode fazer parte do nosso programa mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E a gente se vê na semana que vem. Até lá.